Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Capítulo de número 37. Um capítulo da B por dia, estamos orando com você todos os dias através do pastor Luciano e tentar mudar seus objetivos. Clique na descrição, compartilhe o link, convide mais pessoas para estarem conosco. Meu querido irmão, nós vamos seguir aqui a fala de Eliú, capítulo 37. Na fala de Eliú é a fala final, depois Deus, a partir de amanhã nós vamos ver Deus falando, e lembrando que nós estamos na reta final aí do nosso livro, o livro de Jó. Então, terça-feira, às 21 horas, temos a nossa live. Vai ser esse horário para que todos possam participar, inclusive as pessoas que estão nas atividades aí da igreja. Então, terça-feira, 21 horas, vamos ter a nossa live com o sorteio de uma Bíblia que será personalizada, uma Bíblia de estudo. Vou estar avisando aqui no grupo qual será. Espero que você participe também da live na próxima terça-feira. Vamos lá, meu irmão, no capítulo 37, Eliú vai terminar, vai fechar com chave de ouro, falando para Jó. Vamos lembrar também que ele está repreendendo a Jó. Eliú vai falar sobre algumas verdades relacionadas a Deus. A primeira parte do capítulo, ele vai falar sobre o poder de Deus dominando a sua criação. Ele vai falar no versículo 2 sobre o trovão que o Senhor manda vir. Ele vai falar sobre os relâmpagos. Ele vai falar da maneira como Deus faz todas as coisas, versículo 5, faz as coisas maravilhosas, faz coisas grandes que nós não empreendemos. Portanto, o poder de Deus está sobre a sua criação. Versículo 6 diz, porque ele diz a neve, cai sobre a terra, e o aguaceiro, ele diz, sede forte, ou seja, segura aí. Então Deus manda nevar e Deus manda chuvas carregadas, nuvens carregadas não derramarem água, porque Deus tem total controle. Por que Eliú está abordando esse tema? Porque algumas vezes Jó parece descrever que Deus perdeu o controle. Assim também nós, quando passamos por sofrimento, muitas vezes achamos que Deus perdeu o controle. E a gente acha isso por quê? Porque as coisas não estão saindo como nós esperávamos, aquilo no primeiro momento não tem nos feito bem, nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus, e a gente começa a achar que Deus perdeu o controle. Mas o que Eliú está dizendo é, Jó, Deus não perdeu o controle. Na segunda parte, Eliú vai dizer que Deus, nesse controle que ele exerce tudo para uma finalidade. Por isso, meu querido irmão, bom para nós é esperarmos que o Senhor revele quais são os seus propósitos por trás de tudo aquilo que ele faz. Aqui ele vai falar no versículo 7, ele diz que Deus torna inativas as mãos do homem. O homem não é capaz de mudar o clima. Você pode perceber que a gente está sempre ou pedindo para chover, ou pedindo para chegar o calor, ou pedindo para chegar o frio. E isso tudo Deus faz a partir da sua mão. E lá no versículo 9, ele começa a falar sobre nuvens. No versículo 12, ele vai dizer assim: então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma outra direção. Ou seja, é o próprio Deus que direciona as nuvens. Versículo 13, ele vai dizer: e tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém, à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Então, Deus, tudo que ele faz, a gente já viu que ele tem um poder sobre a criação, tudo que ele faz da criação, conforme o conselho da sua vontade, tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Às vezes pode ser disciplina, correção, e às vezes pode ser também um ato de misericórdia de Deus, ainda que a gente não entenda naquele primeiro momento, aos nossos olhos, aquele momento ali não seja um momento bom necessariamente, mas em tudo nós vemos Deus exercendo a sua misericórdia, nos dando livramento. Porque, meu querido irmão, o justo viverá por fé, é o que a Bíblia diz. Se você for viver olhando para as circunstâncias, você vai cometer o mesmo erro de Jó, de achar que Deus, de alguma forma, errou com você. Mas você é chamado para ter fé. Fé em quê? Creia na natureza de Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que crê se aproxime de Deus e acredite que ele é galardoador dos que o buscam. Eu não posso dizer que eu creio em Deus, mas a minha percepção sobre Deus é que Deus é um Deus mau, que colhe onde não semeou, que está sempre pronto a nos punir. Essa não é a realidade que a palavra de Deus demonstra para nós, irmãos, sobre o Senhor. E no último ponto, aqui ele vai alertar Jó e pedir para que Jó se humilhe. Versículo de número 14, ele vai dizer assim: inclina Jó os ouvidos a isso, para, para que considere as maravilhas de Deus. Ele está dizendo: Jó, baixa a bola, incline-se, para ouvir, olha para o chão, inclina, concentra no que você está escutando nessa palavra, inclina Jó os ouvidos a isso, para e considera as maravilhas de Deus. E ele continua dizendo: olha, porventura, sabes tu como Deus opera e como faz resplandecer o relâmpago da nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens? Ele está perguntando para Jó, você tem condição de fazer o que Deus faz? Porque Deus manda chover para exercer sua misericórdia, para exercer sua disciplina. Mas e você, Jó? Você tem capacidade de entender o equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? E ele continua a dizer o seguinte, lá no versículo de número 23 e 24, ele vai dizer assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Deus não olha para os que se julgam sábios. Então, resumindo aqui a fala de Eliú nesse último ponto, é que Deus, se ele não olha para os que se acham sábios, ele tem os olhos voltados para aqueles que são humildes. O que Eliú está dizendo é: Jó, humilhe-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque você não sabe de nada, Jó.
Você não tem o controle das nuvens, você não sabe fazer cair neve, você não tem poder sobre a criação, quem tem poder sobre a criação é Deus. E é tão interessante, meu irmão, que Deus vai aparecer a Jó, nós vamos ver a partir de amanhã, Deus vai aparecer a Jó no fenômeno da natureza. Meu querido irmão, que você possa aplicar essas verdades na sua Bíblia, creia que o seu Deus governa sobre todas as coisas, ele tem todo o poder, ele tem o seu governo, e o seu governo é sempre eterno. Ele manda a neve cair, a chuva segurar, ele tem todo o controle. Tudo que ele faz com um propósito, ele não brinca com você. Se aconteceu na sua vida é porque você precisa por algum motivo, ou para ser disciplinado, ou para que dentro desse ambiente de provação você experimente a misericórdia de Deus. E por fim, meu querido irmão, se humilhe. Deus não olha para aqueles que se julgam sábios, mas aqueles que reconhecem que não entendem, que precisam de compreensão, de iluminação vinda da parte de Deus. O Senhor dá, o Senhor concede, o Senhor derrama sabedoria vinda dos altos céus. A Bíblia diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada acrescenta. Um grande abraço, meu irmão, espero que você esteja gostando desse livro e amanhã nós estamos juntos para meditar em mais um capítulo das Escrituras.